Boa tarde, nós vamos apresentar o trabalho sobre entomologia forense. O grupo é composto pela Brenda Evelyn, pela Camila Fortunato, pela Daniele Barromeu, por mim, Ellen Virlaine, pelo Igor César e pelo Matheus Lamas, com orientação da professora Janaína Alvarenga. Então, o que é a entomologia forense? Ela é uma ciência que vai estudar a interação entre os insetos e outros artrópodes para as investigações criminais. E aí é através dos animais que são encontrados em cadáveres que muitas das vezes é possível determinar uma data de morte e outras circunstâncias que cercaram o evento antes e após a morte. Em um cadáver em decomposição, sempre é possível observar a presença de espécies de animais, entre elas os artrópodes, que eles são atraídos para se alimentar e também se procriar na matéria orgânica em decomposição. Cada fase da putrefação vai atrair um determinado grupo de animais. Então, os primeiros a chegarem geralmente são as moscas. E aí a seguir os besouros, que vão colocar os seus ovos e vai eclodir em larvas, mas também vai haver a presença de traças, isótopos, apilhões e nematóides, e eles vão competir para se alimentar dessa matéria orgânica. O processo de decomposição em si, ele ocorre por etapas. Então, cada um dos animais, dos insetos, eles vão ser sucedidos e eles devem aguardar os antecessores deles, porque são esses antecessores que vão expor o tecido que vai ser utilizado para alimentação. Porque alguns vão preferir uma fase bem definida da decomposição para poder se alimentar. E é essa sucessão que é a principal ferramenta para se definir datas dentro das investigações criminais. Os investigadores geralmente vão utilizar dois métodos para determinar o intervalo pós-mortem. Então, o primeiro pode ser utilizar a idade das larvas e a taxa de desenvolvimento, e o segundo seria através da utilização da sucessão de insetos. Esses dois métodos eles podem ser utilizados juntamente ou separadamente, vai depender do que será estudado. A entomologia forense já dava seus primeiros passos nas civilizações antigas da Babilônia e do Egito. Nelas, as moscas apareciam como amuletos, como deuses, a exemplo do deus Baal-Zebub, o senhor das moscas, e até mesmo como pragas bíblicas. No Antigo Egito já era conhecida a metamorfose das moscas, que foi relatada em um papiro encontrado dentro da boca de uma múmia, que tinha a seguinte inscrição: as larvas não se transformarão em mosca dentro de ti. E isso, de certa forma, comprova que a maioria dos insetos encontrados nos corpos embalsamados eram os mesmos que hoje ajudam na solução de crimes, mesmo no sentido de espécie. O primeiro caso registrado, documentado do uso da entomologia forense só aconteceu no século XVIII e foi registrado pelo advogado e investigador Sun Tzu. Ele relatou todo o caso em um livro chamado A Lavagem dos Erros, onde ele descreveu o caso de um homicídio que ocorreu por golpes de foice, perto de um campo de arroz. Para descobrir o real culpado pelo homicídio, o investigador pediu que todos os lavradores que trabalhavam ali naquela região colocassem suas foices no chão, ao ar livre, e depois de um tempo ele observou que apenas uma das foices estavam atraindo moscas. Então ele concluiu que elas estavam sendo atraídas pelos restos de sangue que ainda se encontravam aderidos à lâmina, e concluiu que aquela era a foice do assassinato. Nos últimos anos, a entomologia forense tem se difundido muito rapidamente em todos os países, inclusive aqui na América Latina. No Brasil, os estudos sobre a entomologia forense tiveram seu início em 1908, com os trabalhos de Edgar Roquette Pinto, que viveu no Rio de Janeiro,
e também com os trabalhos do Oscar Freire, que viveu no estado da Bahia. Com base em estudos de casos em humanos e animais realizados na primeira década do século XX, esses dois autores registraram a diversidade da fauna de insetos necrófagos em regiões de Mata Atlântica, que até então eram bastante preservados. O trabalho de ambos estudiosos foi realizado pouco tempo depois da publicação do livro Médici, lançado em 1894. Esse livro, Meglin, foi o primeiro a tratar do tema de forma sistemática e também o primeiro a chamar a atenção por sua postura crítica e seu esforço em desenvolver métodos adequados para a utilização da entomologia forense dentro das condições locais do Brasil. Algumas das aplicações da entomologia forense estão nos danos imobiliários, nos maus tratos e no tráfico de entorpecentes, danos em bens imóveis, contaminação de materiais e produtos estocados, além da morte violenta. A entomologia forense foi classificada em 3 sub-áreas. A primeira é a urbana, que é relativa às ações civis envolvendo a presença de insetos em bens culturais, imóveis ou estruturas. Um caso típico desse tipo de entomologia aplicada seria o de um comprador de um imóvel que pouco tempo depois da compra descobre que o imóvel está cheio de cupins ou moscas e responsabiliza o vendedor pelo prejuízo. Nesse caso, a questão a ser respondida pela entomologia forense é o tempo de infestação e se ocorreu antes ou depois da compra. A segunda sub-área de aplicação da entomologia forense é a de produtos armazenados, que diz respeito à contaminação em pequena ou grande extensão de produtos comerciais estocados. Um exemplo seria o de um comprador de um lote de alimentos infestado por insetos, pragas, exigindo do vendedor uma compensação pelo prejuízo. O desafio da entomologia forense nesse caso seria o de determinar quando que ocorreu a infestação. E por fim nós temos a terceira sub-área da utilização da entomologia forense, que é na medicina legal, talvez a mais conhecida também. Essa sub-área refere-se à utilização da entomologia forense em investigações de casos de morte violenta. A principal contribuição da entomologia forense nesses casos é a estimativa do intervalo pós-mortem. Em relação aos insetos encontrados em cadáver, nós temos os dípteros e os coleópteros. A ordem díptera é a que costuma ter maior relevância nos casos de perícia, pelo fato de serem os primeiros insetos a encontrarem o corpo, estando sempre relacionados ao estágio inicial da decomposição. As famílias de maior importância são a Calliphoridae, Mucidae, Phanidae, Phoridae, Piophilidae, Sarcophagidae, Stratiomidae, e dentre estas, a família que tem maior relevância é a Sarcophagidae, porque ela tem preferência por estágios avançados de decomposição. Já os coleópteros, em especial os besouros adultos, eles são os de maior relevância na área forense por fazerem parte da decomposição na matéria orgânica, sendo divididos em 2 principais grupos, o das coprófagas e ou necrófagas, que se alimentam de fezes e de matéria em decomposição, inclusive de cadáveres, que são Scarabaeidae, Ibosoridae, Apodidae, Trogidae, Dermestidae, Cleridae, Nitidulidae, Silphidae e Hidrofilidae. E as predadoras, que aparecem no cadáver à procura de larvas de insetos, especialmente as moscas, para sua alimentação, que são Acarabidae, Tenebrionidae, Histeridae e Staphylinidae.
e eventualmente podem ser encontrados exemplares de outras famílias, o que seria aí meramente acidental. Essas são as principais. Bom, agora eu vou falar de alguns parâmetros para estimar o tempo de morte. Após a morte, os organismos existentes no intestino eles aumentam sua atividade e sem as barreiras biológicas, a disseminação deles é favorecida. E assim é iniciada a fase cromática, na qual oportuna uma sequência de multiplicação, onde os indivíduos serão evidenciados pela presença da mancha verde abdominal. Bom, e a priori são afetados o intestino e o sangue, no qual provocará a formação de gases que permitem aí a deiscência do intestino, possibilitando posteriormente o ataque aos órgãos. Além disso, os órgãos internos eles se decompõem em momentos diferentes e devido a esse fator, eles contribuem para o cálculo do tempo de morte. Com isso, a finalidade do PMI, Post-Most Interval, tem como princípio estabelecer o tempo mínimo e máximo entre a exposição do corpo ao inseto até a descoberta desse corpo. E para o limite máximo é determinado que a legião corresponda respectivamente à fase de decomposição, sendo consideradas nessa condições ambientais favoráveis ou não para o seu desenvolvimento. E, em contrapartida, o tempo mínimo é determinado pela estimativa da idade das larvas, sendo que o tempo necessário para alcançar esse grau de desenvolvimento equivale ao PMI mínimo. Alguns fatores devem ser levados em consideração no cálculo do PMI máximo. Por exemplo, a existência de fatores que podem ter demorado ou retardado o desenvolvimento da entofauna presente, sendo, por exemplo, fatores climáticos, perturbação do cadáver por vertebrados predadores e entre outros, e podendo ainda acontecer de levar o tempo para o desenvolvimento dos estados imaturos, como a sucessão ou a falta completa de uma ou mais das legiões. Todavia, caso não haja nenhum evento retardador, é considerado que o PMI máximo e mínimo são coincidentes, sendo determinados pela larva de maior idade presente no corpo. Agora, passando para a parte da decomposição, essa é uma linha do tempo simplificada dela, demonstrando que a decomposição ela possui 4 fases, que são a fresca, a cromática, de decomposição ativa e a de esqueletização. Ainda sobre as fases de decomposição, na fase fresca, que é de 16 a 24 horas após a morte, ela é uma fase sem odor para nós humanos, mas que é detectável para os insetos. Não há inchaço do cadáver, a presença de insetos ela é bem reduzida e é o início da decomposição interna por bactérias, protozoário e nematóides que já são pré-existentes no corpo antes da morte. Já a fase cromática e enfisematose, ou de putrefação, ocorre das 18 às 36 horas após o decesso. É o início aí do processo putrefativo. Ocorre inchaço do abdômen pela produção interna de gases e podem ocorrer bolhas de sangue no nariz e no ânus e formar um desenho em forma de malha ou teia pelo corpo devido ao escurecimento do sangue no interior das veias e sua superficialização retrógrada provocada pelos gases. Há também o vazamento de líquidos internos. Já a fase de decomposição ativa ou putrefação escura, que são 7 dias após a morte, tem um forte odor. A liquefação e desintegração do cadáver são notórios. A carne do cadáver ela cria consistência cremosa e coloração escura, tendo a pele perfurada por gases e pelos insetos. E na fase de decomposição avançada ou de fermentação butírica que fala, o cadáver ele começa a secar e o odor ele parece muito com cheiro de queijo azedo. Então, a carne ela desaparece, podendo ser observados alguns tecidos na região do abdômen e na superfície ventral mofada devido à fermentação. Essa constata-se meses depois da morte. E, por fim, temos a fase de restos ou de esqueletização. Nessa, os odores desaparecem, e só permanecem os ossos,
cabelo, sobras cartilaginosas e ligamentos secos, sendo quase inexistente a taxa de decomposição. Constata-se no mínimo após 8 a 24 meses após a morte, dependendo da região, local e disposição do corpo. Agora eu vou falar um pouco sobre a entomotoxicologia. A entomotoxicologia é a análise de toxinas em artrópodes, principalmente moscas e besouros, que se alimentam de carniça. Usando artrópodes em um cadáver ou na cena de um crime, os investigadores podem determinar se as toxinas estavam presentes em um corpo no momento da morte. Esta técnica é um grande avanço na área forense. Anteriormente, tais determinações eram impossíveis no caso de corpos gravemente decompostos desprovidos de tecido intoxicado e fluidos corporais. A pesquisa em andamento sobre os efeitos das toxinas no desenvolvimento de artrópodes também permitiu melhores estimativas dos intervalos pós-morte. Os números de mortes relacionadas às drogas têm aumentado no Brasil e em outros países do mundo. Usualmente, os corpos das vítimas não são descobertos durante muitos dias ou meses, razão pela qual a maioria das técnicas laboratoriais habituais para a pesquisa de drogas não pode ser aplicada. É por essa razão que as técnicas entomológicas passam a ser úteis na análise forense. Larvas são facilmente coletadas e mantidas em laboratório, pois apresentam menor contaminação que os tecidos usualmente levados como amostras para análise toxicológica. Porém, se as larvas não estão mais presentes devido ao longo tempo de exposição do corpo, ainda é possível usar o pulpário dos insetos. Com o intuito de exemplificar nosso estudo, trouxemos uma experiência com moscas necrófagas. As informações doravante apresentadas foram cedidas pela doutora Lucila Maria Lopes de Carvalho, do Instituto de Biologia da Unicamp, e constam de sua tese de doutorado, como observado no Manual de Entomologia Forense de 2014. Foram usados como cobaias 5 coelhos machos que foram drogados colocando uma concentração 2 vezes a dose letal, ou seja, 50 mg, diluída em 2,5 ml de solução salina. Lembrando que a dose letal para coelhos é 9 mg por quilograma. Foram executadas 5 réplicas, sendo que o coelho controle recebeu apenas solução salina normal. Os coelhos foram colocados em caixas de plástico e suas reações anotadas. Após 20 a 30 minutos da administração da droga, os coelhos que não morreram em consequência da droga foram mortos mecanicamente, sem nenhuma lesão superficial. Em seguida, foi realizada a necropsia, sendo que amostras de sangue, fígado, coração, pulmão e urina foram retiradas para análise química de diazepam. Uma amostra de fígado foi dividida em 2 partes, expostas às larvas recentemente emergidas de Crisomia putoria e Crisomia albicепes. Um total de 100 larvas de primeiro instar, de aproximadamente 12 horas de eclosão, foi utilizado e teve como procedência oviposições de colônias de moscas coletadas em carcaças expostas separadas para o experimento. Esse material foi colocado em potes plásticos e levado para uma sala de temperatura controlada. Em intervalos de 6 horas até 54 horas, foram registrados os totais dos pesos individualmente para 10 larvas de cada amostra e de cada espécie, para todas as réplicas e também do controle. Após esse procedimento, as amostras de larvas foram preparadas para a análise toxicológica. A seguir, as larvas que sobraram foram retiradas do fígado, contadas vivas e mortas, colocadas em uma dieta artificial contendo levedo de cerveja, leite em pó, caseína, agar, nipagin e água e levadas ao laboratório a uma temperatura de 27 graus centígrados para completarem o desenvolvimento. Foi observado o tempo necessário em horas para a pupariação, que é o início e fim das larvas e emergência dos adultos. A longevidade e mortalidade de cada espécie também foram verificadas e registradas. Amostras de pulpário e espécimes de adultos foram coletadas para análise toxicológica e para análise cromatográfica.
Nas primeiras horas de exposição, não foi notada diferença no desenvolvimento das larvas, mas a partir da 18ª hora em diante foi observado que a presença da droga era significativa para o desenvolvimento da mosca. Com base no experimento realizado, as larvas de controle desenvolveram-se de maneira mais lenta que aquelas larvas que foram expostas ao fígado que continha a droga. As larvas que se desenvolveram em fígados tratados com diazepam pesaram significativamente mais que as outras, sendo que a diferença de peso entre as larvas do grupo de droga e as larvas do grupo de controle foi quase 2 vezes maior. O tempo de exposição ao fígado foi significativo para o desenvolvimento das moscas e o peso aumentou diretamente em relação ao tempo de exposição. Na conclusão do trabalho, nós temos que, com as informações apresentadas, nota-se que a entomologia forense, além de ser crucial utilidade no meio criminal em relação à investigação de crimes como homicídios, mensuração do intervalo pós-morte e entre outros, é também uma ferramenta importante em outros âmbitos, como no que diz respeito à infestação de pragas para a indústria alimentícia e à infestação de residência para a indústria imobiliária, demonstrando-se assim uma metodologia de ampla usabilidade na sociedade. Essas foram as nossas referências e esse foi o nosso trabalho, pessoal. Muito obrigada a todos.